dando ok. Tá, bora. Recebi o ok. Então, vamos lá, para quem já está em sala comigo e não me conhece, eu sou a professora Cíntia Carvalho, tá? Sou nutricionista esportiva há 15 anos, sempre trabalhei com esporte de alto rendimento, futebol, triatlo, ciclismo, judô, natação, acho que é isso, tá? Corrida de aventura. Então, gente, a nossa ideia aqui da Ciclos é trazer um presentinho para vocês nesse início de Black Friday, né? E eu acho que a gente, nessa correria, às vezes acaba esquecendo dessa coisa importante que é o metabolismo da glicose, e que já falei aqui, vou repetir, que bem ou mal, não deixa de ser o metabolismo dos carboidratos, tá? Hoje a nossa aula é uma conversa, na verdade, né? Eu fiz um material, mas é uma aula de revisão ou de início básico para quem ainda não teve contato com isso, tá? Se vocês puderem escrever aí no chat, quem tá online, se é graduando de nutrição, se já é nutricionista, se é outra coisa diferente disso, só para a gente ter uma noção do perfil do público que está interessado no metabolismo da glicose, tá? A nossa ideia é lançar em breve um curso de bioquímica básica mais aprofundado sobre esse metabolismo. Hoje a gente vai ver até o ciclo de Krebs, mas nós não vamos entrar no ciclo de Krebs, nós não vamos entrar na respiração celular. A gente vai ver um contexto geral de como a glicose funciona dentro do organismo, tá? E então, em breve, a gente deve ter esse curso de bioquímica básica, que é muito legal, eu gosto muito. Eu sempre digo que todo bom nutricionista tem que entender muito bem de bioquímica. E a outra coisa, gente, é o meu curso, que está lá no portal da Ciclos Ensino, @Ciclos Ensino, sobre o metabolismo dos macronutrientes no exercício físico, tá? Então, eu falo lá de carboidratos, de proteínas e de lipídios, como é que isso funciona dentro da atividade física. E claro que sempre tem aquele comecinho, revisando um pouquinho ali, pinceladamente, da base da bioquímica e da base da composição desses macronutrientes, que eu acho que é sempre bom a gente relembrar, tá? Então, no final ali eu coloquei para vocês, da aula, vocês vão ver que tá o título lá do curso. A Ciclos tá lançando uma Black Friday com 50% de desconto em todos os cursos, inclusive nesse que eu já fiz, né, que é o de macronutrientes, não o de bioquímica, que ainda não está lançado, mas todos os cursos da Ciclos Ensino tá nessa Black Friday, então dê uma olhadinha lá, tá? No link e vê o que interessa para vocês e aproveitem a promoção de 50%. Joia? Deixa eu dividir minha tela aqui. Tá aí. Vamos lá, então. Qualquer um que tenha algum problema de som ali, ou, né, se der algum problema na internet de forma geral, dá uma faladinha aí pelo YouTube ou pelos Ciclos, que o pessoal da Ciclos tá ligado aí para conseguir ajudar a gente, já me avisa aqui, a gente já tenta resolver, tá bom? Gente, como eu falei para vocês, né, o metabolismo da glicose nada mais é do que o metabolismo dos carboidratos, tá? Então, o que a gente precisa relembrar antes de falar de qualquer coisa sobre metabolismo, né? Deixa eu me puxar aqui para baixo para vocês enxergarem, tá? A glicose é a molécula glicídica mais importante. O que eu quero dizer com isso? É a molécula que as células do nosso organismo mais se afinizam, elas mais gostam de usar para a produção de energia, ok? Então, toda vez que eu me alimento, tá aqui na alimentação, né? Eu vou ingerir ou polissacarídeos, que são amido e celulose, ou eu vou ingerir disacarídeos, maltose, sacarose e lactose, tá? Vão sofrer uma digestão, ou seja, são moléculas maiores que serão catabolizadas, elas são quebradas em moléculas menores, e vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho, tá? Tem uma relação com a membrana plasmática da nossa célula. Então, dos pólidos vão se tornar monossacarídeos, né? Que são moléculas com até 6 a 8 moléculas de carbono, tá? Que são glicose, frutose e galactose. Essas duas aqui, frutose e galactose, também vão se transformar em glicose para entrar na corrente sanguínea e chegar nos tecidos. Por quê, prof? Porque a glicose foi escolhida dentre todas as outras, a preferida da célula para geração de energia,
tá? Eles têm uma afinidade maior em função de peso molecular e tudo mais, é por isso, tá? Então, a absorção da glicose vai acontecer lá no intestino delgado. O fígado vai fazer a conversão da frutose e da galactose em moléculas de glicose, que é o que a gente quer para poder lançar para a célula. Por que a gente está falando do metabolismo da glicose? Por que a gente está fazendo todas essas quebras de moléculas maiores em moléculas menores? O que a gente quer com essa oxidação da glicose? A gente quer gerar ATP, formar energia. Esse é o fundamento, tá? É diferente lá da proteína, é diferente do lipídio, o fundamento principal não é esse, da glicose, dos carboidratos, é geração de energia, reservar energia e usá-la de forma imediata, ok? Então, é por isso que existe esse metabolismo, tá? E o metabolismo dos carboidratos, né, se resume ao metabolismo da glicose. Por quê? Porque durante o nosso processo de digestão, essas moléculas maiores, como amido, maltose, sacarose e lactose, serão oxidadas, ou seja, quebradas em moléculas menores até que cheguem na molécula de glicose, que é a que vai ter afinidade de entrada na nossa célula para sofrer a respiração celular e produzir ATP, produzir energia, para que eu possa estar conseguindo fazer isso aqui com vocês, ó, falando, me movimentando, tudo isso, eu estou oxidando moléculas de glicose neste momento nas minhas células, para que eu consiga ter energia para fazer esse movimento de fala, tá? Quando eu entrei, gente, na faculdade eu ponho isso aqui porque isso aqui foi meu trauma. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu vinha das humanas, né? E foi muito engraçado porque eu queria ser diplomata. A minha primeira graduação em secretário executivo bilíngue, que eu queria fazer ser diplomata. Então, eu estudei qualquer coisa, contabilidade, direito previdenciário, tudo menos essas coisas da área da saúde. Na minha primeira aula de nutrição em Porto Alegre, primeira aula foi de bioquímica, a professora abriu essa fórmula da glicose aqui todinha, C6H12O6, dessa fórmula aqui, só que com os carbonos e tudo aberto, e escreveu no quadro negro. Na época a gente ainda usava quadro negro com giz. Eu me desesperei de ver aquilo ali, né? Hoje é uma coisa extremamente de uma grande afinidade para mim. Mas naquele primeiro contato foi desesperador ver um monte de molécula de oxigênio, de hidrogênio, de carbono, ponte, ligação dupla. Eu mal me lembrava disso da química do segundo grau. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente, no primeiro contato, a gente se assusta com as coisas e se retrai, e isso impede com que a gente absorva e aprenda. Então, eu quero lembrar para vocês, a bioquímica ela não é difícil, ela assusta no primeiro momento. À medida que a gente vai revendo, treinando, depois fica tranquilo. Quem já foi meu aluno sabe que eu tenho um mapinha que eu adoro mostrar, que na primeira aula parece a mesma relação que eu tive com esse desenho molecular da glicose, e no final do semestre já estava bem estabelecido, já estava bem mapeado, já era amigo, já não era mais inimigo, tá? Então, eu gosto de contar essa história para que vocês entendam que toda vez que a gente tem esse primeiro contato com a bioquímica ou com a fisiologia, que são processos detalhistas do nosso metabolismo, às vezes assusta um pouco, tá? Então, a glicose está aqui, ela é a fonte energética preferida das células, tá? O destino da glicose absorvida sempre vai depender da necessidade das células. O que eu quero dizer com essa frase aqui para vocês? Sempre vai depender daquilo que eu estou movimentando mais, né? Daquilo que eu estou utilizando mais no meu corpo naquele momento. O que eu sempre estou utilizando mais é o que está precisando de mais energia, né? Então, eu vou dar um exemplo. Nesse momento, eu estou utilizando membros superiores, fala, cérebro. O meu cérebro está usando bastante glicose para que eu possa estar falando com vocês, em detrimento da energia dos meus músculos. Os meus músculos quase não estão precisando de energia porque eu não estou movimentando eles, certo? De uma maneira que vocês possam entender. O destino da glicose, está escrito ali, absorvida, sempre vai depender da necessidade das células. Ou seja, se eu estou com vontade de ir ao banheiro, as minhas células intestinais ou renais terão prioridade nesse metabolismo da glicose, porque elas estão precisando de energia para a produção de urina, para a produção de fezes. Então, é isso que essa frase quer dizer, tá? Quando há necessidade de energia imediata, a glicose é oxidada pelas células. São dois processos, né? Para geração de energia, tá? Glicólise, né? A respiração celular da glicólise, que pode ser aeróbia e anaeróbia.
e dentro da mitocôndria, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória de elétrons, tá? A gente vai pincelar isso aí depois. Então, quando eu quero energia rápida, imediata, em 2 segundos, eu tenho a glicólise anaeróbia, que ela pode produzir lactato ou não produzir lactato, tá? Para mim fazer isso aqui, eu estou usando a glicólise anaeróbia porque é muito rápido que eu estou precisando de energia, tá? Então, vamos lembrar que a glicose que não for necessária de uso imediato, digamos que eu consumi aqui carboidrato agora, né? Vou fazer todo aquele processo de digestão, vou liberar moléculas de glicose no meu sangue e provavelmente o meu sangue vai direcionar isso para onde? Para as minhas células da minha do meu trato aéreo superior, né? Porque eu estou respirando, estou falando para o meu cérebro, para os meus braços, serão os primeiros a receber essas moléculas de glicose, porque eu estou gastando energia primeiramente nestes órgãos, né? Ou nessas partes do meu corpo, tá? Passado isso, abasteci essa parte de glicose, o restante da glicose que tiver no sangue vai ser armazenado como fonte de energia, ok? Então tem um monte de molécula lá de glicose, já usei o que eu precisava para o meu cérebro, já usei o que eu precisava para minha fala, já está estocado, já está tranquilo. O fígado vai pegar esse restante quando passar por lá e vai fazer glicogênese. O que é glicogênese? Formar glicogênio. Glicogênio é o nome da molécula que é a soma de várias moléculas de glicose no fígado. Ele vai deixar lá guardadinho, porque quando faltar a glicose, se a gente ficar um tempo sem comer, movimentar ou fizer qualquer coisa, a gente vai precisar fazer uma glicogenólise, né? Quebrar o glicogênio para usar. Gênese na bioquímica sempre é construção e lise sempre é quebra, utilização, tá? Então, as células da fibra muscular vão estar construindo, anabolizando o glicogênio muscular. Então, nós temos 2 tipos de glicogênio no organismo. O hepático, que é o que se guarda de moléculas de glicose no fígado, e o muscular, que é o que se guarda de moléculas de glicose no músculo, ok? Tá. Dito isso, digamos que eu já armazenei tudo porque a gente tem capacidade limitada de armazenamento de glicogênio. Ah, lembrei que eu queria dizer. Gente, eu gosto de fazer uma relaçãozinha muito legal, que é assim, ó. A celulose, ela é o glicogênio das plantas, ok? O amido é o glicogênio dos alimentos. São várias moléculas de glicose junto num pão, numa massa, numa batata, ok? E o nosso glicogênio é o glicogênio. Então, eu tenho a diferença de amido, celulose e glicogênio. O glicogênio sempre vai ser no corpo animal, tá? Então, assim, quando eu já usei todas as moléculas de glicose para energia imediata, para aquilo que eu estou necessitando no momento, quando o meu fígado já armazenou glicose daquilo que ele tem capacidade de armazenar, porque a capacidade é limitada, quando o meu músculo já armazenou todo o glicogênio muscular para deixar lá para quando eu precisar me movimentar, eu ter energia no músculo, e mesmo assim tá sobrando ainda muitas moléculas de glicose no sangue, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lipogênese. Como é uma gênese, eu vou fazer uma reserva de moléculas de glicose através da fabricação de outras moléculas, que são os triglicerídeos, porque o tecido adiposo não sabe guardar glicogênio, ele guarda de outra maneira, ele guarda sob forma de triglicerídeos, que é o tecido adiposo. Então, por isso que quando a gente acaba consumindo demais qualquer macronutriente, e não só carboidratos, eu digo consumindo demais, não significa consumir. Toda vez que sobra energia, ela vai ser a menor molécula, que é a glicose. O meu organismo é inteligente, ele guarda no tecido adiposo, que é infinito. Pena que a gente não sabe armazenar infinitamente glicogênio muscular, né? Porque senão a gente não precisava nem malhar, a gente comia carboidrato, ia armazenando, o músculo ia aumentando, nós ficaríamos todos sarados sem treinar só para comer, tá? Então, essa é a diferença. Então, a lipogênese, ela sempre vai se dar
na sobra dessa energia que ainda está na corrente sanguínea sob forma de moléculas de glicose, de maneira que eu retire isso do sangue, porque o excesso de moléculas de glicose no sangue não é aquilo que o organismo precisa, ele tem um limite também para transportar, ele tem um limite saudável para manter uma homeostase, que é o equilíbrio. Então, toda vez que está demais, a sequência é essa, meus amores. Primeira é a energia imediata para algum órgão, algum movimento, alguma coisa que nós estejamos fazendo na hora. Depois o fígado armazena, depois o músculo armazena, e se sobrar, o tecido adiposo vai armazenar. Joia? Então, vamos relembrar um pouquinho, né, do início do metabolismo dos carboidratos que a gente tem na boca, a mastigação. Para que serve? Eu vou fracionar esse alimento, né, essa molécula maior, eu preciso quebrar. Então, isso aqui, eu brinco que é um catabolismo mecânico, né? O que é catabolizar? Catabolizar é quebrar moléculas maiores em moléculas menores, tá? Então, é um catabolismo mecânico através da nossa ação de morder, tá? Eu vou fracionar, vou misturar com a minha saliva. A ação enzimática que eu tenho na boca já inicia o processo digestivo desse amido, tá? Vai transformar lá o amido em maltose, que vai ser 2 moléculas de glicose. Então, uma molécula grande, na minha boca, já virou uma molécula menor. Eu quero chegar lá na molécula de glicose, que é ela que vai conseguir entrar na célula para gerar energia, tá? No estômago, como o meu estômago é ácido, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Todas as reações do nosso organismo, elas são otimizadas, aceleradas por ação de enzimas. São as enzimas que fazem as cascatas bioquímicas de troca de hidrogênio, de troca de oxigênio, de desmanche uma molécula, elas aceleram esses processos. Então, o que acontece? As enzimas, elas são muito sensíveis, as enzimas são proteínas, né? Elas são muito sensíveis ao pH do meio e à temperatura desse meio. Então, qualquer enzima que não esteja dentro do seu pH, que ela está adaptada a viver, a funcionar, ou dentro da temperatura que ela está adaptada a funcionar, ela vai desnaturar, ela vai perder a sua função, né? E quando a enzima perde a sua função, ela não consegue agir no seu substrato. O que eu quero dizer com isso, gente? A enzima é fiel ao seu substrato. A enzima é fiel ao seu substrato. A enzima precisa de um ambiente na temperatura e no pH do meio em que ela vive. Qualquer coisa que eu mexa e desnature esta proteína, ela perde a sua função e não consegue agir no seu substrato. Ela não consegue acelerar a reação daquele substrato. E o processo daquele substrato para e aquela molécula continua grande. Então, o que eu quero dizer? Aqui eu escrevi para vocês, ó, aqui no estômago, deixa eu me subir aqui, né? Que no estômago cessa temporariamente a digestão dos carboidratos porque o nosso estômago é ácido, tá? E a amilase salivar, ela não tá habituada, ela não sobrevive, ela desnatura nesse ambiente ácido. Então, ela é inativada. Então, como a enzima é fiel ao seu substrato, as enzimas que estão no meu estômago, que são enzimas habituadas ao meio ácido, elas não vão agir sobre a molécula de carboidrato. Elas vão agir sobre as moléculas que elas estão. Por exemplo, a lactose nunca ela vai agir, acelerar uma reação do amido. Ela vai acelerar as reações para a lactase, para a lactose, tá? Me confundi um pouco. É a mesma coisa a amilase salivar. Se eu colocar uma proteína na boca, ela não vai agir nessa proteína, tá? A proteína vai lá no processo ácido do estômago ter ação de outras enzimas. Então, nesse momento em que o alimento, o carboidrato está passando pelo estômago, cessa esse processo digestivo por causa da desnaturação da amilase salivar, que misturou aqui com a saliva, fez aquele bolinho, essa enzima vai junto com a nossa saliva para o meio, e lá ela desnatura, ok? Quando chega no intestino, existe uma outra amilase, que é a pancreática, que tem a mesma característica da salivar, porém elas vivem em meios diferentes, que vai terminar, que vai continuar a quebra dessas moléculas maiores de carboidratos para chegar até moléculas de glicose, sai do intestino, entra na corrente sanguínea e o sangue distribui essas moléculas para aqueles tecidos que estejam precisando, repito, naquela ordem: energia imediata, glicogênio hepático, glicogênio muscular e tecido adiposo. Feito? Vamos ver o que tem aqui. Eu acho que eu já até falei, gente.
É isso aí, mesma coisa, tá? Vai ser exatamente o que eu já antecipei para você, só coloquei de forma escrita aqui, porque a gente tem, né? Tem gente que é mais auditivo, mais visual, né? E mais de anotar. Então, eu gosto de colocar os 3 meios para que vocês assimilem bem, tá? Todas as células possuem, então, assim, todas as células possuem uma membrana. Quando eu falo para vocês que a glicose chegou no sangue e o sangue vai levar para os tecidos para que as células absorvam essa glicose e gere energia ou guarde essa energia, a gente tem que lembrar que a célula do nosso organismo possui uma membrana, lembram? A famosa membrana plasmática, tá? Que ela é semipermeável ou ela é seletiva. Ela escolhe quem entra e quem sai da célula. Lembram disso? Então tá aqui, né? Ela tem uma estrutura delicada, com a camada de lipídio e de proteínas. Esses azuis aqui são transportadores de várias moléculas, que são moléculas proteicas, tá? Para fazer a seletividade do que vai entrar na célula, dependendo daquilo que a célula sabe que está precisando. Então, muitas vezes, essa seletividade aqui não é aberta, esse canal não é aberto se a célula não está precisando. Esse é um mecanismo de feedback inteligente do nosso organismo. Então, ela vai controlar o que pode entrar e o que pode sair da célula. É por isso que existe a nossa membrana plasmática, tá? Então, aqui eu tenho proteína, tá ali o colesterol fazendo, né? Por que tem colesterol? Por que é uma camada de lipídio, tem fosfolipídio? Porque tem muitas moléculas que são hidrofílicas, né? Que são hidrofóbicas, que não se afinizam, então essa seletividade acaba não deixando elas passar se não é o interesse da célula. Se é o interesse da célula, vai haver uma sinalização para que estes transportadores abram os canais e essa substância, essa molécula, esse íon, enfim, o que for, consiga entrar na célula, tá? É isso aqui, ó. Esse desenho que eu coloquei para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Nosso meio é mais ou menos isso aqui. Várias moléculas dentro de um sistema. Isso aqui seria uma membrana que faz essa seletividade daquilo que entra, daquilo que sai, tá? Então, a membrana é a fronteira do interior e do exterior, né? Ela controla a passagem lá de açúcar, né? Que é a molécula de glicose, de aminoácido, de íon, de água, tá? Para que a gente tenha essa homeostase, esse controle, tá? Então, o que vai determinar por que a glicose é escolhida, né? Muitas vezes. O que determina essa entrada e essa saída, tá? A facilidade das moléculas de cruzar a membrana plasmática, ela depende de alguns fatores característicos de cada molécula. Então, por exemplo, o tamanho da molécula e a polaridade. Se a molécula é polar ou se ela é apolar. Tá? Então, molécula menor e apolar tem muito mais facilidade de entrar na membrana plasmática em função dessa afinidade com esses fosfolipídios. Tá? Moléculas maiores e mais polares, como os aminoácidos, por exemplo, eles devem cruzar a membrana por canais proteicos, por isso que existem vários, que é um processo geralmente regulado pela célula. Ah, prof, o que é polar e apolar? Por que o oxigênio é apolar? Vocês não lembram a camada de Linus Pauling lá? Né? O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, ele é pareado, é par. Não está faltando ali íons para que ele fique equilibrado. Então, apolar significa isso, tá? Significa não ter íons, nem aquele -3, -2 que às vezes a gente vê, isso é polar. Está faltando algum íon para que essa camada eletrônica desse átomo ela fique estabilizada. É isso que isso aqui quer dizer, tá? Em relação ao tamanho, a glicose, ela não pode se difundir sozinha através dos poros da membrana, tá? Porque um peso molecular dela é de 180, e o máximo que a membrana permite é de 100. Então, ela tem essa dificuldade por peso molecular, por troca de peso molecular, tá? Por isso que existem os transportadores de membrana, tá? Existem os transportadores de membrana, que são os famosos glúteos, que vão conseguir. Então, a gente sabe que o oxigênio já entra livre, ele não precisa de transportador, porque ele é uma molécula pequena e apolar, tá? A glicose, por ser uma molécula com peso molecular maior do que a célula tolera, existem os famosos transportadores, que são proteínas que ajudam, acoplam e ajudam esse transporte para dentro da célula. Então, os dois mecanismos de transporte através da célula é o transporte facilitado, que acontece em quase todas, tá? E o mediado por
cotransportadores que são dependentes de íons de sódio. Existem só 2 órgãos que usam esses, com nome feio aqui, SGLT1 e 2, tá? Essa proteína SGLT1 e 2 dependem do sódio para conseguir acoplar a glicose e jogar para dentro da célula, em 2 tecidos, tá? O resto, todos trabalham com a família dos glúteos. O glúteo é uma proteína que está lá na borda da membrana, facilitando a entrada da célula, da glicose. A glicose precisa dessa proteína para que ela faça esse transporte para dentro da célula. Sozinha ela não tem peso para conseguir entrar, tá? Acontecem várias reações nesse meio aí, várias trocas, e para que essa entrada seja possível. Então, esse processo do glúteo é chamado de difusão facilitada, né? Tudo bem? E cada glúteo, gente, tem uma característica diferente. A gente sabe que o mais famoso é o glúteo 4. Talvez vocês não entendam por que ele é o mais famoso, né? Hoje a gente vai entender, tá? Então, eles têm funções distintas e eles estão em maior expressão em lugares distintos do organismo para cumprir a sua função, tá? Então, eu coloquei um resuminho aqui para vocês, onde é que está cada um e o que basicamente cada glúteo faz. Não se esqueçam, o glúteo é um transportador, uma proteína transportadora que facilita a entrada da glicose na célula, joia? Os cotransportadores, eles atuam no túbulo renal e eles atuam nas células intestinais. Esses cotransportadores, eles chamam de bidirecionais, porque eles têm a capacidade, como no meio extracelular tem muito mais sódio, muitas vezes eles conseguem se virar. Eles têm uma cabeça que assimila a glicose e a outra cabeça que assimila o sódio. Essa compensação, esse giro que eles conseguem fazer, às vezes, para tirar o sódio daqui, levar para dentro da célula, para fazer uma diferença de meio intra para extracelular, para que a célula consiga entrar, é por isso que eles são chamados de bidirecionais. São esses dois, eles só agem no túbulo renal, tá? E nas células intestinais. No túbulo renal, para que eles agem, gente? Para que a gente não perca a glicose através da urina, tá? Essa é a função fundamental, para que a gente consiga manter essa glicose dentro de nós. Não dependem de insulina. Se vocês olharem toda a família glúteo, quem depende da insulina é o glúteo 4. O glúteo 4 vai ser acionado quando eu como carboidrato, eu libero insulina para sinalizar, né, que eu comi carboidrato. Eu libero essa insulina exatamente para avisar esse carinha, glúteo, preciso que tu pegue a glicose. A gente vai entender a diferença desses aqui. Hoje, já se fala até em glúteo 11, tá? Se fala em glúteo 7, em glúteo 8, glúteo 7 parece que são novos glúteos que atuam no pâncreas, alguns outros no fígado, mas ainda não tem nenhuma evidência, nenhuma comprovação. Então, eu trouxe só até os 5 aqui para vocês, porque são os que a gente tem certeza, já está bem habituados a lidar. Os outros ainda estão sendo estudados, mas já parece que a gente tem até o glúteo 11 aí, tá? Cada um com outras funções também. Então, vocês podem ver que o único dependente até aqui, né, o 6, o 7, o 11, eu não sei, é o glúteo 4 que é dependente de insulina. O glúteo 1, ele está presente em bebê, ele some um pouco, depois em nós fica em muito pouca quantidade, ele trabalha junto com o glúteo 1 para levar a glicose ao cérebro. Por quê? Porque a glicose, o cérebro só se alimenta de glicose, tá? Então, ou de corpos cetônicos. Então, é primordial que se consiga sempre estar abastecendo o cérebro com glicose o tempo todo. Então, esses dois glúteos, para que haja maior assimilação, mais rápida assimilação e maior quantidade de moléculas para o cérebro, esses dois glúteos trabalham nisso. Também não dependem de insulina, tá? Para vocês verem como o organismo é inteligente, o fígado vai estar lá fazendo uma gliconeogênese, ou seja, no meu jejum, o meu fígado vai estar quebrando outras moléculas, triglicerídeos e aminoácidos para formar glicose, liberar no sangue, e esses outros glúteos está abastecendo órgãos que fundamentalmente, principalmente o cérebro, prioritariamente usam a glicose como fonte de energia, tá? E o glúteo 5 é específico para transporte da glicose, para absorver a frutose,
tá? Então, ele deve estar em bastante expressão no fígado, né? Para fazer essa absorção dessa frutose, que é no fígado que eu transformo a molécula de frutose em molécula de glicose, tá? Então, o GLUT4 é o que a gente mais vai se ater, tá? Ele está presente no músculo esquelético, ou nos ossos músculos, no cardíaco e no tecido adiposo. São nesses 3 locais que tem maior expressão. Entendam, gente, tem expressão de GLUT, de todos os GLUT em todas as células. O que eu estou dizendo é maior expressão em função da necessidade de cada órgão. Eles estão em maior densidade, ou seja, maior quantidade, porque aquele órgão precisa mais específico de um GLUT ou de outro GLUT em função da sua função anatômica, fisiológica, tá? Então, por que o GLUT4 precisa da insulina, gente? Por que o GLUT4, a insulina ajuda ele? Porque o GLUT4, ele não está na borda da membrana. Lembra o desenho da membrana que eu mostrei para vocês, que tinha vários transportadores na membrana? O GLUT4, ele está dentro do citosol, ele está dentro das células, guardadinho numa vesícula. Toda vez que a insulina é liberada, ela vai lá, a insulina também tem um transportador para ela na célula, ela se acopla ao transportador dela, libera mensagens, essa vesícula se abre, o GLUT4 sai, e aí sim o GLUT4 vai lá na membrana da célula receber a glicose. Nesses 3 tecidos isso acontece. Nesses 3 tecidos, no tecido muscular, no tecido cardíaco e no tecido adiposo. Joia? Então, nesses 3 tecidos, para que eu possa armazenar essa glicose que está vindo, eu preciso da sinalização da insulina, tá? Se assim não fosse, como o tecido muscular é muito grande, olha o nosso quadríceps, se assim não fosse, até nisso o organismo é inteligente, haveria uma disputa desleal e faltaria muito rapidamente glicose para outros tecidos, porque haveria, com a liberação da insulina, uma captação muito rápida desses grandes tecidos, de toda essa glicose. Então, há essa distribuição para que haja esse equilíbrio. Joia? Por isso que o GLUT4 fica guardadinho lá dentro, tá? Então, aqui é mais um texto daquilo que eu falei para você, né? Que a insulina é liberada pelo pâncreas toda vez que a gente se alimenta, né? Então, sinaliza que tem alta concentração de glicose sanguínea, já passou por aquele processo da boca, do intestino, já está no sangue, procurando através do sangue quais são a energia imediata, tá? E aí, se eu estou me movimentando, se eu estou caminhando, a insulina já vai avisar, o GLUT4 já vai ser translocado, já vai captar essa glicose para começar a formar ATP no meu músculo, se eu estou em atividade física, né? Ou se eu estou caminhando, enfim. Aí, a prioridade nesse momento é isso, tá? E o cérebro. Depois o GLUT1, o GLUT vão começar a funcionar em menor expressão para os outros órgãos, tá? Quando eu tenho a expressão do GLUT4, a captação de glicose aumenta em 15 vezes, né? Então, imagina se esse GLUT4 estivesse na membrana plasmática, seria meio que desastroso, tá? Então, por isso que a gente precisa da insulina, precisa estar no estado alimentado para que ele seja ativado, tá? Depois que diminui a glicemia, esse GLUT4 é translocado novamente, a insulina sai do seu receptor, ela diminui a sua expressão e esse GLUT4 é translocado novamente para dentro da vesícula no citosol e fica lá guardadinho até a próxima expressão insulinêmica, tá? Ó, tá aqui, eu botei um esqueminha para vocês, tá aqui a minha vesícula cheia de GLUT4, tá lá, a insulina veio, a insulina é um hormônio, portanto, ela veio através da corrente sanguínea, chegou aqui no meu tecido muscular, no meu tecido cardíaco, no meu tecido adiposo, sinalizou, pegou o seu receptor, entrou na célula, sinalizou, fez uma cascata de reações bioquímicas aqui, abriu a vesícula e o GLUT4 foi liberado, foi lá na membrana plasmática, captou a glicose para dentro da célula, que vai aqui dentro sofrer as várias reações, se necessário for, vai entrar no ciclo de Krebs, para quê? Sempre com fundamento de geração de energia, tá? O que tiver sobrando aqui, se tiver sobrando essa glicose, esse funcionamento vai estar lá no tecido adiposo, formando triglicerídeos e armazenando esse triglicerídeos através dessas moléculas de glicose no tecido adiposo. Ok? Se estiver no músculo em atividade, isso aqui vai estar sendo oxidado, gerando ATP para que eu possa manter a minha atividade. No músculo cardíaco, a mesma coisa. O músculo cardíaco é um músculo
O tecido cardíaco está sempre se movimentando, ou seja, está sempre utilizando energia, está sempre gerando ATP para fazer a contração cardíaca, tá? Então, a gente chegou ali naquele momentinho, deixa eu voltar aqui para vocês, que a glicose, o que aconteceu? Entrou na célula, né? A glicose entrou na célula. A gente já entendeu mais ou menos o mecanismo daquilo que eu consumi, como é que isso aconteceu, qual é a função da insulina, qual é a função da família GLUT, dos cotransportadores, por que precisa em função do peso e da polaridade da glicose, né? Isso é de estruturas bioquímicas. Então, agora eu estou no momento em que a glicose entrou na célula. Eu estou no momento em que ela vai ter que ser oxidada para gerar ATP, para gerar energia, ou para reservar, para guardar essa energia. Aqui eu estou falando mais do uso. Ali antes eu falei para vocês de uma glicogênese, né? Uma lipogênese, que é quando eu armazeno. Se eu preciso produzir energia, eu vou fazer uma glicólise, quebra da glicose, uma lipólise, quebra dos triglicerídeos para que eu faça moléculas de glicose e gere ATP, tá? Ou uma proteólise, que no caso é da ausência da glicose, e da ausência, da diminuição do processo oxidativo das gorduras. Eu começo a usar proteólise, que é quebrar proteínas como fonte para gerar energia, tá? O que é gerar energia? Produzir algumas moléculas para que eu possa formar ATP, tá? Isso é um processo bem legal de entender, que a gente não vai ter tempo para ver hoje, mas é muito simples, uma coisa que parece muito, são trocas de íons de hidrogênio, e são essas trocas que favorecem, né, a produção de ATP, tá? Então, são 3 reações que vão ocorrer basicamente para mim gerar energia, para mim gerar ATP. A glicólise, que acontece no citosol, e são 10 reações. O ciclo de Krebs, esse danado aqui que todo mundo tem medo, eu não, tá? E a fosforilação oxidativa. Aqui, na fosforilação oxidativa, é neste momento em que a gente pode dizer que o processo de oxidação da glicólise acabou. O processo de oxidação da glicólise, ela não acaba no ciclo de Krebs, ele é uma etapa. É aqui, nessa terceira fase, que a gente gera ATP, tá? Então, tudo isso é chamado de respiração celular. A nossa respiração é isso, tá? Não é... Isso aqui é ventilar. Então, a glicólise é a glico, no grego, é açúcar, e a lise é quebra. Glicólise é a quebra do açúcar, é a oxidação. É eu pegar aquilo lá que eu falei para vocês, aquele C6, que tá aqui, ó, C6, H12O6, e reduzir em moléculas menores. Eu preciso dar fim, dar uma origem, dar um final, um direcionamento para esses 6 carbonos, um direcionamento para esses 6 oxigênios, e esses hidrogênios provavelmente formarão ATP. Então, o que é oxidar? O que é glicólise? É eu, através de processos enzimáticos, da ação das enzimas, eu ir formando novas moléculas. Lembra, na bioquímica, nada se cria, tudo se transforma. Essa molécula de glicose, ela vai ser transformada em outras moléculas. Água, CO2, alguma enzima, algum radical livre, alguma outra enzima, algum processo de formação de proteína, tá? Então, essas moléculas, elas viram outras coisas. Na medida em que eu tiro um carbono daqui, essa molécula já não é mais uma glicose, ela já é outra molécula. É isso que a gente tem que entender. Se eu tirar um hidrogênio daqui, ela já não é mais uma glicose, porque a glicose, para ser chamada de glicose, tem que ter 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. É isso que a respiração celular faz, desmembrar a molécula de glicose até chegar no mínimo do mínimo e gerar ATP. Eu peguei lá um amido, um polissacarídeo, com um monte de carbonos, com 30, 60, 200, 300 carbonos. Eu fui quebrando até chegar a essa aqui de C6H12O6. E essa aqui agora, para que eu gere ATP, vai ter que ficar menor ainda. O primeiro processo que vai acontecer é a quebra dessa glicose, que é a glicólise. Começou a etapa de oxidação, a etapa da respiração celular para oxidar a glicose, ou seja, terminar com essa molécula e gerar outras. Eu vou quebrá-la em 2. Cada uma que eu vou quebrar aqui em 2 tem 3 carbonos, ok?
E estas moléculas com 3 carbonos, como são duas moléculas diferentes com 3 carbonos, já não é mais uma glicose. Essas moléculas, duas, que a glicose foi dividida com 3 carbonos, chama-se ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, a glicólise vai até aqui, até gerar o ácido pirúvico e o piruvato. Isso acontece no citosol da célula, não entrou ainda lá na mitocôndria, tá? Tá aí, ó, tá aqui a glicose. Aqui, daqui até esses dois piruvatos, ela vai sofrer 10 reações, com um monte de enzima saindo, entrando, íon de hidrogênio, perdendo hidrogênio, enfim. Isso aqui gera 2 ATPs, tá? Isso é a glicólise, acontece no citosol, ok? Eu tenho formação de ácido lático nas plantas etanol e CO2, tá? Chegado aqui, aqui acontece mais alguns processos que eu falei para vocês que a gente não vai aprofundar, para que haja a entrada dessa glicose dentro da mitocôndria, porque a mitocôndria tem muito mais capacidade de geração de ATP, ela produz muito mais energia do que essa aqui, que é a glicólise. Então, é por isso que se diz que em reações rápidas, em exercícios de curta intensidade, se eu estou aqui sentada e me levanto rapidamente, eu fiz uma glicólise, eu gerei ATP de forma mais rápida, mas eu gerei pouquinho. Eu não sustento muito tempo, porque eu preciso que haja esse processo mais longo dentro da mitocôndria para que eu gere mais energia. Hoje já se fala que é 36, que é 39, que é 40 ATPs, mas é essa média, tá, gente? Então, aqui tem muito mais capacidade de geração de energia, tá? Do que na primeira fase da glicose. Elas se complementam. Dependendo do que eu vou fazer da minha necessidade de energia, eu nem estou usando a mitocôndria. Eu vou ficar por aqui mesmo, ó. Ou se é muito intenso e muito rápido, eu não estou tendo tempo de metabolizar, eu começo a acumular piruvato aqui, ó, porque eu estou quebrando só a glicólise, não está dando tempo ainda, estou muito rapidamente fazendo um exercício muito intenso, eu começo a acumular isso aqui e aí eu começo a gerar ácido lático, tá? Esse é o processo, de forma resumida. Queria colocar, deixa eu ver se eu tenho tempo, vamos ver. Só deixa eu dar uma espiadinha aqui. Eu quero ver se eu consigo passar esse videozinho para vocês, que dá uma resumida nas vias de sinalização, tá? Eu acho que a gente tem tempo. Viu como fica mais fácil de entender depois que a gente já conversou sobre o que ela está falando aqui, da glicólise, vocês já conseguem entender que vocês comeram aquele pão, aquela massa, e isso já passou no meu intestino, essa molécula já esteve na minha corrente sanguínea e agora está chegando ali, e depois que chega ali que vai entrar na célula para gerar energia, tá? A formação do glicogênio. Os transportadores são proteínas.
Isso é o que eu queria que vocês vissem até aqui. Agora eu quero que vocês, como a gente está com um tempinho já em cima, eu quero que vocês vejam isso aqui, que é a continuação. Vai, moço. Peraí que meu computador deu uma travadinha, gente. Travou. Desculpem-me. Bom, via de regra, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Esse processo da respiração celular é um processo um pouco mais aprofundado, né? A relação das enzimas que acontecem em cada momento do nosso metabolismo também um pouco mais aprofundado. A gente está com 50 minutos de aula. Eu vou parar por aqui. Quero agradecer vocês. Ai, não tô conseguindo nem no meu último slide aqui, que eu tô mandando um beijinho para vocês. Eu tenho medo de mexer muito e cair. Gente, eu não sei se tem alguma pergunta, se o pessoal da Ciclos quiser me mandar aqui no chat se tem alguma pergunta que eu possa responder para vocês, mas o meu recadinho para vocês é hoje, muito obrigada pela presença de vocês, não se esqueçam que tem a Black Friday no @ciclosensino, de todos os cursos, está com 50% de desconto, entrem lá e escolham os que interessam vocês, o meu curso de macronutrientes, no desempenho esportivo, o metabolismo dos macronutrientes no metabolismo no desempenho esportivo, perdão, deixa eu repetir. O metabolismo dos macronutrientes no desempenho esportivo também está lá no portal da @ciclos com 50% de desconto nesse período de Black Friday, tá? Onde eu falo exatamente nesse perfil aqui o que acontece com o metabolismo dos macronutrientes, carboidratos, proteína e lipídio, durante a prática de atividade física, sempre pincelando um pouquinho da base. Não é um curso muito aprofundado, é um curso de 15 horas, mas ele é bem abrangente para quem ainda não é que nem o de hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas que há tempos não viam isso conseguiram relembrar e se dar conta de algumas coisas que às vezes passa batido, tá? Um beijo grande para vocês, muito obrigado pela presença e eu fico muito feliz cada vez que eu posso falar do nosso metabolismo, que é bom a gente entender dele. Bons nutricionistas, bons profissionais da saúde, tem que ter esse domínio, tá bom? Fiquem com Deus e entra lá na @ciclos, faz tua inscrição, procura o teu curso e aproveita o desconto. Boa noite, gente. Tchau.